Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje eu vou falar sobre a história de uma mulher muito bem sucedida que foi dada como desaparecida inicialmente pelos seus colegas de trabalho. Estranhamente, o seu marido não parecia muito preocupado com a situação. Acontece que durante as investigações, o passado do Brian Walsh, o marido da Anna, foi trazido à tona. Uma teia de mentiras que a própria Anna Walsh parecia não saber no que teria se envolvido, até que foi tarde demais. E antes de continuar ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também se inscrever no meu canal. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Anna Walsh, nascida em Belgrado, Sérvia, no ano de 1983, teve uma infância simples, porém com o privilégio de receber uma educação cuidadosa dos seus pais. Após concluir seus estudos no 5º ginásio de Belgrado, ela seguiu seu interesse pela literatura francesa e obteve um diploma de bacharel pela prestigiosa Universidade de Belgrado. No entanto, a vida em seu país natal foi marcada pela devastação causada pela guerra, o que a levou a tomar uma decisão difícil em 2005. Que seria emigrar para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e mais segura. Ela estava determinada a recomeçar a sua vida agora em terras estrangeiras, e então a Anna conseguiu adquirir a dupla cidadania. E logo ela encontrou oportunidades de trabalho na área de limpeza em hospitais e hotéis. A Anna era conhecida entre seus amigos como uma pessoa iluminada, gentil e de grande determinação. Sua personalidade era muito cativante e ela conquistava a todos ao seu redor. E onde ela ia, ela era considerada uma pessoa muito querida, principalmente entre seus colegas de trabalho e conhecidos. Porém, o destino da Anna tomou um rumo sombrio quando ela conheceu o Brian Walsh. Quando ela conheceu o Brian, ele estava hospedado no Wolf Lake Hotel em Lenox, em Massachusetts. Nessa época, ela trabalhava na área da limpeza nesse mesmo hotel. O Brian era um homem 10 anos mais velho que a Anna e ele vinha de uma família muito rica e proeminente. Ele era filho de um renomado neurocirurgião de Boston, o Dr. Thomas Walsh. O que começou como um encontro casual durante uma das suas rotinas de limpeza nos quartos do hotel, acabou se transformando em um relacionamento apaixonado entre os dois. O Brian ficou completamente encantado pela Anna e ele não mediu esforços para conquistar ela. E a relação rapidamente evoluiu para um casamento. Eles se casaram em 2016 na Sérvia e a partir daí ela adotou seu sobrenome, passando a ser conhecida agora como Anna Walsh. Entre 2017 e 2021, o casal teve 3 filhos e se estabeleceram em uma casa luxuosa na cidade de Cohasset, em Massachusetts. Cohasset é uma cidade costeira encantadora lá dos Estados Unidos, conhecida por suas belas praias enseadas e também penhascos com vistas panorâmicas para o mar. O local é habitado somente por pessoas de grandes posses, pois é o lugar mais caro da Costa Sul, com casas grandes e também muito elegantes. O casal era visto como muito bem sucedido e também feliz. E a Anna, mesmo após se casar com Brian, que era um homem muito rico, ela continuou trabalhando, mas ela acabou mudando de área. Em fevereiro de 2022, ela conseguiu um cargo como gerente geral regional da Tishman Speyer, que é uma empresa global do ramo imobiliário, a mais bem-sucedida de Washington, com sede no famoso edifício Rockefeller Plaza. Por conta disso, ela tinha que dividir seu tempo entre sua casa com Brian e com seus filhos em Cohasset e sua casa em Washington DC, onde ela trabalhava. Então ela fazia viagens semanais de aproximadamente 750 quilômetros de distância entre um lugar e outro, tudo pelo bem da sua família e também da sua carreira. O casal também era conhecido por esbanjar luxo e dinheiro, indo a jantares nos restaurantes mais caros e gastando até $20 mil em uma única noite. Então, para quem via de fora, parecia que a Anna Walsh tinha vivido um conto de fadas na vida real. Parecia uma história digna de Hollywood, onde ela conheceu seu marido ali limpando o quarto dele em um hotel, ele se apaixonando por ela e ela sendo inserida na alta sociedade dos Estados Unidos. Porém, na realidade, mal a Anna sabia que tinha entrado em uma teia de enganos criada pelo próprio marido. A verdade é que o Brian escondia um passado repleto de segredos e mentiras. E o dia 4 de janeiro de 2023 marcaria o início de um mistério perturbador. Nesse dia, era uma quarta-feira, e os amigos do trabalho da Anna notaram que fazia alguns dias que ela não aparecia no escritório para trabalhar. E com isso, eles ligaram para o departamento de polícia de Cohasset.
Eles falaram que no dia anterior a Ana tinha uma reunião muito importante, mas ela não compareceu. E também não justificou a sua falta e não retornou as mensagens. A Ana tinha um histórico impecável de pontualidade e também de competência. E quando isso aconteceu, os seus colegas de trabalho sabiam que algo errado havia acontecido. Eles pediram para que os policiais fossem até a casa dela checar se estava tudo bem. Na mesma noite, uma equipe de policiais se dirigiu até a mansão onde a Ana Walsh vivia com a sua família, que era uma casa deslumbrante de 2 andares, com uma piscina e também com uma decoração muito elegante. E o Brian, o marido dela, atendeu os policiais aparentando estar bem tranquilo. Quando questionado sobre o paradeiro da sua esposa, ele respondeu que ela tinha ido fazer uma viagem urgente a trabalho, e por isso ele não tinha visto e nem falado com ela nos últimos 3 dias. Os policiais, confrontados com aquele ambiente luxuoso da mansão, começaram a buscar respostas para os inúmeros questionamentos que começaram a surgir a partir do alerta dos amigos da Ana. O Brian, aparentando tranquilidade, repetiu a história da viagem de emergência da sua esposa, mas para os investigadores algo soava estranho, principalmente pelo fato dele não ter sequer trocado uma mensagem com ela em um período de 3 dias que ela esteve fora de casa. Na sua primeira versão dos fatos, o Brian forneceu uma narrativa detalhada sobre a virada de ano que tinha acontecido há poucos dias. Ele falou que ele tinha passado junto com a sua esposa e também com um amigo em casa. Segundo ele, a celebração ocorreu no dia 31 de dezembro de 2022 e eles jantaram, se divertiram e comemoraram o ano novo. E então, entre 1 e 1h30 da manhã, o amigo se despediu e a Ana e o Brian foram descansar logo em seguida. De acordo com a versão do Brian, pouco tempo depois de irem para a cama, a Ana acordou com uma ligação de trabalho, falando que ela precisava ir para Washington por uma emergência no seu trabalho. Ele falou que imediatamente ela levantou, trocou de roupa e enquanto isso ele falou que ficou na cama ali dormindo e em seguida ela fez as malas e saiu de casa ainda durante a madrugada. Algumas fontes relatam que ela saiu de casa por volta das 4 da manhã, mas tem outras fontes que falam que ela saiu entre 6 e 7 da manhã. Independente disso, o Brian afirmou que permaneceu na cama e não se levantou para acompanhar a sua esposa, porque ele disse que ela costumava ir para o aeroporto de Uber ou de táxi. Então, como ele não ia dar uma carona para ela até o aeroporto, ele continuou dormindo. Após ouvir a Ana sair, ele falou que voltou a dormir profundamente e essa teria sido a última vez que ele a viu. E aí, a partir desse relato, os policiais checaram e descobriram que a Ana tinha uma passagem comprada para Washington, mas na verdade para o dia 3 de janeiro e não para o dia 1º, igual o Brian falou. E além disso, eles confirmaram que ela não chegou a embarcar em nenhum aeroporto e também em nenhum voo. Seus cartões de crédito e também a sua conta bancária não haviam sido movimentadas depois da virada do ano. E o seu celular teria sido desligado no dia 2 de janeiro, o que era o fato mais estranho disso tudo, porque a Ana ela não ficava sem se comunicar. Principalmente se ela estivesse fora de casa em uma viagem, ela iria com certeza ligar para casa para perguntar dos seus filhos. O caso foi amplamente divulgado nos meios de comunicação e várias pessoas, entre amigos, familiares e voluntários, se reuniram para ajudar nas buscas por ela. Porém, era difícil dizer por onde começar, já que ela supostamente teria saído de casa com destino a Washington e depois disso simplesmente desapareceu. Inicialmente pensaram na possibilidade da Ana simplesmente ter tirado um tempo para colocar a cabeça no lugar e que logo voltaria para casa, mas amigos próximos dela deram seus depoimentos e disseram que a Ana nunca deixaria os filhos, ainda mais em uma manhã de ano novo. Nem mesmo por uma emergência de trabalho ela faria isso. Ela era uma mãe muito dedicada e completamente apaixonada pelos meninos, então ela nunca deixaria eles sem nem ao menos se despedir, ainda mais durante uma madrugada. Eles também afirmaram que ela nunca deixaria de ligar ou então mandar mensagens para saber como que eles estavam. E na época do desaparecimento, as crianças tinham 2, 4 e 6 anos. E obviamente, quando uma mulher casada some dessa forma, praticamente de dentro de casa, o primeiro suspeito é sempre o marido. Os investigadores desde o início começaram a suspeitar que o Brian não tinha contado a história completa e que provavelmente estava escondendo algo. Ao ser questionado sobre onde ele estava nos dias seguintes ao desaparecimento da Ana, ele disse que no dia 1º de janeiro ele se levantou normalmente, fez café da manhã para os seus filhos e que depois a babá tinha chegado e ele tinha saído de casa para ir até a casa da sua mãe. A casa da mãe dele ficava do outro lado da Baía de Cohasset, na vila de Swampscott. E ele falou que estranhamente ele teria se perdido no meio do caminho.
E ele falou que não tinha levado o seu celular com ele, porque um dos seus filhos havia escondido o celular. E com isso ele falou que ele demorou naquele trajeto 30 minutos a mais do que o normal para chegar até lá. Essa declaração soou muito estranha para os investigadores, porque o caminho até a casa da mãe dele era o mesmo que ele fazia já há anos, e nem era um caminho tão longo, era perto, e era um caminho fácil de se fazer. Então era muito estranho que logo no dia 1º de janeiro, após a sua esposa ter sumido, ele fez aquele caminho e demorou 30 minutos a mais porque tinha se perdido. O Brian disse à polícia que, enquanto estava em Swampscott, ele foi a uma farmácia chamada CVS e também no mercado Whole Foods para comprar algumas coisas para sua mãe. Ele também afirmou que só encontrou seu celular no dia seguinte, no dia 2 de janeiro. Segundo Brian, depois disso, ele teria feito suas rotinas diárias normais entre os dias 3 e 4, levado as crianças para a escola, ido ao shopping com eles. Ele falou que foi tomar sorvete com os meninos. E os investigadores estranharam o fato de, naqueles 3 dias, o Brian não ter se preocupado em nenhum momento em entrar em contato com a sua esposa. Porque todo mundo hoje em dia usa celular e geralmente avisa se chegou bem, onde está, o que está fazendo. Ainda mais se tratando de uma mulher com 3 filhos pequenos, então é completamente anormal uma mãe ficar 3 dias fora sem sequer mandar uma mensagem para perguntar como que estão os seus filhos e o seu marido. Então os investigadores viam que tinha alguma peça faltando nessa história. E essa aparente falta de preocupação do Brian despertou ali um alerta vermelho na equipe de investigação. A discrepância entre o comportamento do Brian e a gravidade da situação começou a deixar algumas perguntas ali no ar. Será que o Brian estava escondendo alguma coisa? Seria esse um indício de que a relação entre a Ana e o Brian não estava tão perfeita quanto ele fazia parecer? Ou talvez houvesse mais segredos ocultos que precisavam ser desvendados? Com o comportamento do Brian levantando suspeitas cada vez mais, os investigadores decidiram aprofundar a investigação sobre o seu passado. Ao cavar mais fundo em seu histórico, os policiais se depararam com uma série de incidentes obscuros e também comportamentos duvidosos que lançaram luz sobre a verdadeira personalidade do Brian. O que eles descobriram foi um padrão de atitudes manipuladoras, mentiras descaradas e uma propensão a tirar vantagem das pessoas ao seu redor. O Brian, que antes se apresentava como um homem de família rica e apaixonado pela Ana, revelou ser um sujeito calculista e muito egoísta. Entre os segredos descobertos estavam casos de fraudes financeiras, envolvimento em golpes e até mesmo relatos de manipulação emocional em relacionamentos passados. Brian Walsh tinha de fato nascido com uma vida luxuosa bancada pelos seus pais. Ele era mesmo filho do cirurgião plástico milionário chamado Dr. Thomas Walsh. Mas, mesmo Brian esbanjando dinheiro, ele não era um cara rico como alegava ser. Em seu LinkedIn, ele alegava ser estrategista de negócios. E o seu currículo ali na plataforma apontava para uma carreira de sucesso. Porém, a investigação revelou uma história um tanto quanto suspeita. As empresas listadas no currículo do LinkedIn do Brian levantaram suspeita porque não era possível verificar a existência real de nenhuma delas. Os sites dessas empresas pareciam estar inativos ou então apresentavam problemas de contato. Além disso, não havia registros de outros funcionários associados a nenhuma dessas empresas, e isso levantou suspeitas se de fato o Brian tinha aquele currículo tão bonito quanto ele colocava ali no LinkedIn. Enquanto isso, a trajetória da Ana, da esposa dele, contava uma história ali de superação e também de muito sucesso. Ao longo dos anos, ela havia progredido profissionalmente por meio da sua competência e do seu esforço, e o seu emprego na imobiliária parecia ser a única fonte de renda da família. Então, na verdade, ela era a única provedora da casa. A disparidade entre as trajetórias profissionais do Brian e da Ana adicionava outra camada de mistério nessa história. Enquanto Brian supostamente apresentava um histórico de carreira ilustre e repleto de conquistas, a realidade parecia apontar para uma possível falsificação. Na verdade, o Brian estava desempregado há bastante tempo e ele não tinha uma fonte de renda para sustentar o estilo de vida luxuoso que ele levava. Quando questionado sobre como ele tinha dinheiro para viver aquela vida que ele levava, ele falou que tinha criado um software de computador durante seus tempos na faculdade e que após vender esse sistema teria ganhado dinheiro suficiente para ser considerado um homem rico. Porém, mais tarde essa história acabou sendo comprovada como falsa. Além disso, o Brian não tinha direito à herança do seu pai.
Segundo fontes, ele roubou aproximadamente $1 milhão ao longo dos anos do seu próprio pai. Tudo isso na mesma época em que ele conheceu a Anna. Quando o pai descobriu tudo isso, ele decidiu cortar as relações com seu filho e o Brian era o único herdeiro. Após o falecimento do pai do Brian, em setembro de 2018, ele achou que herdaria toda a fortuna milionária da família, mas então ele foi surpreendido ao descobrir que seu pai tinha deixado tudo o que tinha para o seu primo, não deixando um único dólar para o Brian. No entanto, o Brian não se conformou com essa situação e acabou agindo mais uma vez de forma ardilosa. De alguma forma, ele conseguiu destruir o testamento original que seu pai tinha deixado e se autonomeou como representante do seu pai. Com isso, ele vendeu vários bens da família. Ele fez desde a venda de móveis valiosos até itens de colecionador preciosos que seu pai tinha. E por último, ele vendeu as propriedades do seu pai, obtendo assim todo aquele dinheiro que ele almejava. Embora seu primo tenha tentado contestar tudo isso na justiça para provar a legitimidade como herdeiro, o Brian agiu rapidamente e conseguiu vender todos os bens antes que o processo tivesse prosseguimento. E sem o testamento original em mãos, não tinha muito o que o primo do Brian fazer. Surpreendentemente, o Brian conseguiu ocultar todas essas artimanhas da sua esposa, da Anna, que ela estava completamente alheia à verdadeira face do seu marido. As empresas inventadas, esse software falso que ele inventou e a suposta herança milionária que ele teria herdado do seu pai ficaram sem o conhecimento da Anna. Até que no ano de 2016, o Brian vendeu por $80 mil duas pinturas que ele afirmava serem originais do artista Andy Warhol. Ele fez essa venda por meio do eBay. Porém, o comprador, após receber essas pinturas, ele enviou para autenticação. E então o comprador descobriu que eram falsas. Em seguida, esse comprador solicitou o reembolso para o Brian, mas ele demorou algumas semanas para devolver, tentando enrolar ali o homem. E quando o Brian devolveu o dinheiro, ele enviou apenas $30 mil, então ele não devolveu o dinheiro todo. Isso levou o comprador a processar o Brian por fraude. Em 2021, o Brian foi condenado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos por fraude eletrônica, também por transporte interestadual para um esquema de fraude e também por posse de bens convertidos e transação monetária ilegal. Ele se declarou culpado dos crimes e foi colocado em prisão domiciliar. Ele foi obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica enquanto aguardava sua sentença final. Devido a essas questões legais, quando a Anna conseguiu seu emprego em Washington, eles não puderam se mudar para lá, já que o Brian estava ali em prisão domiciliar e deveria permanecer nas proximidades da cidade de Cohasset. Durante todo o processo legal, a Anna enviou várias cartas ao juiz, expressando todo o seu apoio ao seu marido e descrevendo suas qualidades como pai e também como pessoa. Ela de fato acreditava que o Brian tinha cometido apenas um erro e ela prometeu para o juiz que ele não se envolveria em mais problemas no futuro. Esse foi um dos únicos fatos que talvez a Anna ficou sabendo ali sobre toda a vida irregular do Brian. E aí, após o desaparecimento da Anna, os policiais olharam todos os registros que a tornozeleira eletrônica que o Brian usava fizeram. Então eles confirmaram para onde ele tinha ido naqueles dias em que a Anna estava desaparecida. Eles confirmaram que ele não havia feito nenhuma das coisas que ele contou aos policiais que tinha feito enquanto sua esposa estava supostamente viajando. Os investigadores acreditavam que ele tinha deixado o celular em casa naquela ocasião quando ele saiu e falou que se perdeu na ida para sua mãe para não ser rastreado pelo GPS. Mas nessa ocasião ele teria se esquecido que sua tornozeleira eletrônica poderia rastrear os seus passos. Com isso, ele foi preso no dia 8 de janeiro, acusado de enganar a polícia nas investigações. Depois que não foram encontradas evidências de que ele teria de fato ido até a casa da sua mãe. As câmeras do mercado e da farmácia que ele alegou ir também naquele dia foram verificadas e não foi visto o Brian nos locais no dia 1º de janeiro, conforme ele alegava. Na verdade, as evidências provavam que o Brian teria ido no dia 2 de janeiro a uma loja de materiais de casa e na ocasião ele estava usando uma máscara no rosto preta, luvas azuis e também boné e moletom, como se estivesse disfarçado para não ser reconhecido. E lá nessa loja ele teria comprado materiais de limpeza que incluía uma lona, um balde, esfregões e produtos para limpeza. E no valor total da compra foi $450. E ele pagou esse valor em dinheiro.
Os investigadores então conseguiram um mandado de busca para a residência da família Walsh e lá eles descobriram, no porão da casa, um objeto cortante sujo de sangue e também sangue no local. As provas foram mandadas para serem examinadas e nesse meio tempo o Brian acabou sendo solto, porque até o momento as acusações para sua prisão eram somente por ter enganado a polícia sobre o seu paradeiro. Os investigadores também descobriram que no ano de 2014, quando a Anna e o Brian ainda eram apenas namorados, a Anna tinha feito uma denúncia na polícia alegando que havia sido ameaçada por seu namorado que morava em Washington. Segundo os registros, durante essa ligação, ela falou que o seu namorado havia ameaçado tirar a sua vida e também a vida dos amigos dela. O problema é que a Anna teria de certa forma se arrependido da denúncia e acabou nem dando o nome do namorado. Durante as investigações posteriores, ela teria se negado a cooperar com os policiais e por isso o caso acabou sendo arquivado. Então nunca foi descoberto quem era esse tal namorado que estava ameaçando elas. Os policiais não ficaram sabendo que era o Brian Walsh. Mas na época eles já namoravam e o Brian morava em Washington. Então, com certeza a denúncia era contra o Brian. Voltando agora para a investigação do paradeiro da Anna, após uma análise dos eletrônicos apreendidos dentro da casa da família, os investigadores descobriram as seguintes pesquisas em um dos tablets das crianças. No dia 27 de dezembro de 2022, o Brian teria pesquisado o seguinte: qual é o melhor estado para um homem se divorciar? No dia 1º de janeiro de 2023, ele também pesquisou quanto tempo um corpo começa a cheirar, como parar um corpo de se decompor, 10 maneiras de descartar um corpo, quanto tempo depois de alguém desaparecer leva para herdar os bens dessa pessoa, como o luminol, o produto usado pelos testes forenses, reage ao sangue, quanto tempo dura o DNA, como limpar sangue do chão de madeira, o que acontece quando se coloca o corpo em amônia e é melhor lavar a roupa do crime ou se desfazer delas. Então ele fez todas essas pesquisas no dia 1º de janeiro, o dia que supostamente a Anna teria viajado. No dia 2 de janeiro, ele pesquisou o seguinte: quais as melhores ferramentas para separar membros. Ele também pesquisou se alguém poderia ser condenado de tirar a vida de alguém sem um corpo encontrado. No dia 3 de janeiro, ele pesquisou qual a taxa de decomposição de um corpo escondido dentro de um saco plástico e também as maneiras de mascarar o cheiro de decomposição. Todas essas pesquisas teriam sido realizadas em um iPad de dentro da casa. E aí os investigadores, conversando com alguns conhecidos da Anna, eles falaram que no dia 4 de janeiro, o Brian chegou a ligar para alguns amigos e familiares e também deixou mensagens perguntando se a Anna tinha entrado em contato com alguém. O que era estranho, segundo esses conhecidos, é que todos falaram que o Brian não demonstrava nenhuma preocupação, nervosismo ou chateação. Alguns, inclusive, teriam descrito que ele parecia estar pedindo uma pizza e não falando sobre sua esposa desaparecida. Sobre a tornozeleira que ele usava, a polícia descobriu que, na verdade, no dia 3 de janeiro, ele tinha dirigido por cerca de 40 quilômetros a sudoeste da sua casa, até uma cidade próxima chamada Abington. Lá ele teria sido visto descartando um grande saco de lixo pesado em uma lixeira. Depois ele teria ido a outras 2 lixeiras próximas e descartado mais sacos de lixo. Os investigadores foram atrás desses sacos de lixo, mas infelizmente 2 lixeiras já haviam sido recolhidas e incineradas. Mas em uma delas eles descobriram 10 sacos de lixo que continham evidências. E entre elas era uma serra de corte, uma machadinha, um tapete e também produtos de limpeza já usados, com o recipiente vazio. Alguns desses itens continham sangue e após os testes foi confirmado que tinha o DNA do Brian e da Anna Walsh. No dia 4, quando os investigadores foram até a casa dos Walsh a primeira vez, eles notaram que os assentos do carro Volvo que tinha na casa estavam abaixados e também que havia um saco plástico revestindo a parte de trás do carro. Durante os testes forenses feitos nesse carro, foi encontrado sangue. Além disso, foi captado o sinal do celular da Anna Walsh nas proximidades da sua casa ainda no dia 2 de janeiro. E nesse dia, supostamente, segundo seu marido, ela estava em Washington. No dia 18 de janeiro, o Brian foi preso novamente, dessa vez sobre a acusação de ter tirado a vida da Anna Walsh e também por ter transportado um corpo de forma ilegal.
Os promotores alegaram que a Ana estava querendo se mudar para Washington com seus filhos e, dessa forma, o Brian ficaria sozinho. Isso, eventualmente, poderia ter causado brigas entre o casal e levantado o assunto sobre um divórcio. Foi falado também que, mesmo aparentando ser um casal feliz, o Brian, na verdade, era um homem bem abusivo e violento, que tinha inveja do sucesso da sua esposa. Inclusive, foi apontado que ele possivelmente já tinha agredido ela antes. Em uma foto que ela aparece nas redes sociais, ela aparece com um olho roxo e também hematomas. Na época, ela alegou que tinha caído no seu trabalho. Isso é muito suspeito, mas por falta de evidências nunca foi provado se, de fato, ele foi o culpado por esses hematomas. Os investigadores acreditam que na madrugada do dia 1º de janeiro, o Brian e a Ana tenham começado uma discussão e ele tenha batido na Ana até ela perder a sua vida. Depois ele separou os membros dela e os descartou em vários pontos da cidade, com isso impossibilitando que os restos humanos fossem encontrados. Mesmo com todas as evidências, o Brian ainda se declarou inocente das acusações. No dia 30 de março de 2023, o Brian Walsh, com então 48 anos, passou pela audiência preliminar e foi formalmente indiciado sobre as acusações de tirar a vida da sua esposa, por atrapalhar a investigação policial e por transporte inadequado de um corpo humano. Esse caso ainda segue sendo investigado e o Brian está preso aguardando o andamento do processo para ter a data do seu julgamento marcada. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim se vocês acham que foi de fato o Brian que fez isso com a sua esposa ou se você tem alguma outra teoria pro desaparecimento da Ana. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo caso.